Olá, pessoal! Continuando com as nossas aulas de história, nós vamos continuar falando dos povos pré-colombianos, que eram aqueles povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus aqui, certo? Hoje nós vamos falar da civilização azteca. Semana passada a gente falou dos maias, hoje nós vamos falar de uma civilização que habitou o México e que tem uma importância muito grande para a história, ok? Então vamos lá. Os astecas desenvolveram-se em uma região chamada de Mesoamérica. Portanto, além de pré-colombianos, são chamados de povos mesoamericanos. Os astecas instalaram-se precisamente na região central do México, conhecida como Vale do México. Então, eles desceram do norte e do noroeste mexicano até uma região de vale, né, um vale, né, baixo, onde hoje é localizada a atual cidade do México, que é a capital. E ali eles fundaram a sua cidade e começaram a crescer como uma grande civilização. Aqui a gente tem o mapa do território mexicano, né? Não tinham só os astecas, né, ali no Vale do México, nem em todo o território mexicano. Existiam várias outras civilizações, ou seja, outros povos que habitavam aquele local também. Os astecas eram mais um entre eles. Porém, os astecas eles cresceram muito e se desenvolveram bastante. Por isso que eles são conhecidos e os outros não muito. A capital dos astecas, chamada de Tenochtitlán, foi construída em uma ilha que ficava no Lago Texcoco, antigo lago que existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola. Existia um lago muito grande ali no Vale do México e uma ilha no meio. Ali os astecas construíram a sua cidade, né, a cidade de Tenochtitlán, que passou a ser a capital asteca e hoje é a cidade do México. Era exatamente assim, né, no meio do lago a ilha se transformou em Tenochtitlán, cercada por todas as águas do lago Texcoco. A cidade era bem desenvolvida, os astecas construíram pirâmides, essas pirâmides ainda existem hoje lá na cidade do México, tá? Eram pirâmides diferentes das pirâmides egípcias, né, que são pirâmides retas. As pirâmides astecas elas tinham escadas, né, que iam subindo até o topo, onde o faraó fazia seus pronunciamentos em praça pública. As pirâmides astecas, elas eram diferentes também das pirâmides egípcias, porque lá no Egito, as pirâmides serviam como o túmulo do faraó, dos faraós, né? Na civilização asteca, não, ela não servia como um túmulo, eram prédios públicos que podiam ser visitados por qualquer um da população, né, da cidade, tá bom? As lendas afirmam que os astecas, ou mexicas, como também eram conhecidos, né, migraram de uma região lendária chamada de Aztlán, supostamente no norte e noroeste do México, até a região central do México, conduzidos por Huitzilopochtli, né, um deus da mitologia asteca, que tem a imagem de uma serpente de fogo. Né, os nomes dos deuses da mitologia asteca são muito difíceis de pronunciar, né, uma mistura de consoantes que não faz parte do cotidiano da nossa língua. Mas eles são vários, né, porque os astecas eram politeístas, como a maioria das civilizações da antiguidade, eles acreditavam em vários deuses, um deus para cada coisa, e todos com nome muito peculiar. A escolha do local para o estabelecimento dos mexicas ocorreu a partir de uma determinação de sacerdotes, que avistaram um presságio, que era um sinal enviado dos deuses. Uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Então esse presságio fez com que os astecas, ao pararem ali no Vale do México, quisessem ficar ali. Eles acreditavam que esse presságio queria dizer que eles tinham que fixar a moradia ali, e assim o fizeram. Por isso o brasão mexicano é essa águia devorando uma serpente, por causa dos antepassados, né, deles, no caso os astecas. Inicialmente os astecas estavam submetidos à influência de Azcapotzalco, cidade dos Tapanecas, outro povo mesoamericano. Lembra que eu falei que existiam outros povos naquela região? Os astecas não eram únicos.
E nesse caso dos tapanecas, os astecas tinham que pagar tributo para eles, para viver ali, né? Sempre tinham que pagar imposto para eles. E só por volta de 1428, no entanto, as forças da Tríplice Aliança guerrearam contra os tapanecas, o que resultou na derrota de Azcapotzalco. O líder da cidade do Tapaneca, no caso Mastla, né, foi sacrificado. Assim, os astecas puderam ser livres, né, de pagar impostos para os tapanecas e começaram a crescer como civilização. Não tinham mais os tapanecas, né, atrapalhando a vida deles, nesse caso. Depois da conquista de Azcapotzalco, os astecas enriqueceram-se consideravelmente por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, Tenochtitlan. Eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região. Então eles cresceram, né, como uma civilização que foi expandindo, ocupando territórios, né, dominando outros espaços, outras cidades, e foi se tornando um grande império. A sociedade asteca, né, tinha uma pirâmide social, assim como toda a sociedade, e diferente dos maias, que a gente estudou na aula anterior, os maias, eles tinham cidades e estados, né? Cada cidade tinha o seu governo, a sua pirâmide social, e eles não tinham que dar satisfação alguma para outra cidade, né? Os astecas eram diferentes, eram um império, então eles tinham o Hauei, que era o imperador, que mandava em todos eles, e todos tinham que obedecer. Assim como o faraó lá no Egito, o imperador asteca, ele dizia-se que tinha o poder divino, ou seja, os deuses deram esse poder para ele. Então, por isso que todos tinham que obedecer. Então, seguindo a pirâmide aí, abaixo do imperador tinha os sacerdotes e os nobres, né, as pessoas da família do imperador, enfim. Abaixo deles tinham os camponeses e agricultores, pessoas que trabalhavam na terra, que eram livres. E na base da pirâmide, como grande parte das sociedades, principalmente da antiguidade, estavam os escravos, que podiam ser escravos de guerra, né? Quando os astecas dominavam alguma outra população, eles traziam escravizados, e escravos também de dívidas, né? Se a partir do momento que alguém devia uma grande quantia para o outro, não conseguia pagar, passava a ser seu escravo. Isso era muito comum nas sociedades da antiguidade. Aqui a gente tem o deus que era mais cultuado na mitologia asteca, né, que é o Quetzaltlipoca. Né, era esse deus todo colorido, cheio de adereços, ele era o deus mais adorado na civilização asteca. Abaixo dele, a gente tinha o Quetzalcoatl, que era esse outro deus, que também existia na mitologia maia, só que com o nome de Kukulcán. Segundo esses mitos, esse deus asteca ofereceu o próprio coração em um alto sacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida com os deuses, né? Por isso que eles tinham rituais bem peculiares. O primeiro calendário, já mudando de assunto, agora vamos falar do calendário. O primeiro calendário asteca, né, tinha 18 meses de 20 dias e 5 dias adicionais que eles consideravam agourentos, né? Que eram dias que não se podia trabalhar, eram dias que não dava nada certo, né, segundo a mitologia deles. O segundo calendário possuía 13 meses de 20 dias, totalizando 260 dias. A combinação dos dois calendários gerava uma data específica diferente durante um período de 52 anos. O final desse período era considerado período de azar. E o seu reinício era celebrado. Quando recomeçava os dois calendários, acabava o período de azar. Então, eles tinham, assim como os maias, eles tinham esses dois calendários, o de 365 dias, que era o calendário de colheita, e o de 260 dias, que era o calendário religioso, assim como na sociedade maia. O cultivo agrícola dos astecas era considerado muito próspero, e os historiadores atribuem isso à técnica de cultivo utilizada, as chinampas, né? Essa técnica, os astecas desenvolviam ilhas artificiais
nos canais do Lago Texcoco, utilizando materiais orgânicos no fundo do fundo do lago. Ou seja, eles faziam algumas ilhas artificiais que pareciam balsas, né, em cima do Lago Texcoco, e em cima dessas balsas eles cultivavam os alimentos e dava muito certo. Né? Eles cultivavam milho, cultivavam diversos cereais, e eles tinham alimento o ano inteiro, porque o lago não secava, o lago sempre tinha água, e eles foram muito prósperos na agricultura por isso. Eram ilhas mais ou menos assim, que eles faziam lá, parecem balsas, né, se a gente analisar. E em cima dessas balsas cultivavam os alimentos todos. Mais uma imagem que a gente vê aí os astecas cultivando os alimentos. Os astecas existiram como povo e império com poder centralizado até o ano de 1521. A ruína dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região. Em 1519, os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Montezuma II, bastante enfraquecido por rebeliões que aconteciam. Então, os astecas, assim como todos os povos pré-colombianos que ainda existiam na época da colonização, foram atacados pelos colonizadores e dominados por eles, né? E o primeiro povo a ter contato com os astecas, né, dos europeus, que foram os espanhóis que colonizaram o México, eram liderados por esse Hernán Cortés, que era um espanhol, um colonizador espanhol que tinha, né, que trouxe vários outros colonizadores, e eles entraram em contato com a civilização asteca. E nessa época quem comandava a civilização asteca era o Montezuma II. O governo de Montezuma II já tinha sido muito problemático para a civilização, né? Porque tinham vários conflitos, vários problemas na sociedade asteca. Então, o Hernán Cortés ele encontrou a sociedade asteca já bastante enfraquecida, o que facilitou bastante eles dominarem a civilização, né? Por isso que ele é considerado o conquistador do México, né? A gente encontra nos livros de história, o conquistador do México foi Hernán Cortés. Ele não foi conquistador do México porque ele foi uma pessoa simpática e conquistou todos lá no México. Não, foi um explorador mesmo que dominou a civilização asteca e conquistou o território. Esse mocinho aqui, o Hernán Cortés, né, o espanhol que é tão famoso por ser o conquistador do México. Esse aqui é o Montezuma II, né, que foi conquistado por Hernán Cortés, né, e dominado durante o seu império pelos espanhóis. Aqui a gente tem uma foto bem peculiar e que se repetiu em várias civilizações, né, pré-colombianas, né, que são os europeus, né, trazendo bugigangas de presente para os índios, fazendo tudo dos indígenas e fazendo trocas, né? A gente tem aqui o Hernán Cortés trazendo bugigangas e dando de presente para o Montezuma. Isso se repetiu nas civilizações brasileiras, né, nos indígenas brasileiros, nos incas, lá nas civilizações norte-americanas, né, os espanhóis trazendo um monte de bobagem que os indígenas não conheciam, se mostrando amigos inicialmente, para depois, né, acabar com a civilização ali presente, com aquele povo que estava na Terra, para quê? Para usufruir das suas riquezas e dominar o seu povo, que foi o que aconteceu com todo o território americano. Lá nos Estados Unidos pelos ingleses e também franceses, na América do Norte, ali no México, e na América Central pelos espanhóis, a maior parte, grande parte pelos espanhóis na América do Sul e os portugueses aqui no Brasil. Isso foi o que aconteceu. Com a conquista dos astecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região, implantando as bases de sua colonização. O que quer dizer? Quando eles passavam a colonizar aquela população, aquele território, quem vivia ali, no caso os indígenas, eram obrigados a seguir a sua religião e a sua língua, né? Eles tinham que abrir mão
da religião que eles possuíam até então, para serem cristãos, porque os espanhóis eram cristãos monoteístas, e abrir mão de sua língua, né, para falar o espanhol, né, que é a atual língua que se fala no México por causa da colonização espanhola, ok? Então, foi isso de civilização asteca. Espero que vocês tenham entendido e consigam responder às atividades sem nenhum problema. E na próxima semana a gente vai continuar falando e na próxima aula a gente vai falar dos Incas, que é uma outra civilização pré-colombiana, ok? Um beijo e até a próxima aula.